A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos cumprimenta mais uma vez é o seu irmão em Cristo, Isaías. Eu queria trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos, que está em Lucas capítulo 8, versículo 37. Aleluia. Os irmãos, Lucas capítulo 8, versículo 37. Os irmãos podem pegar suas Bíblias para acompanharem junto comigo, abrirem Lucas capítulo 8, versículo 37. Vou dar um tempinho para os irmãos pegarem suas Bíblias e abrirem na palavra para lerem junto comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos que não pegaram suas Bíblias ainda podem pausar o vídeo, podem pegar suas Bíblias e abrir em Lucas capítulo 8, versículo 37. Eu vou começar a ler aqui agora, em nome de Jesus. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E, entrando ele no barco, voltou. Somente até aí, irmãos. E se os irmãos lerem em Lucas capítulo 8, do versículo 26 ao 39, fala do endemoniado gadareno. Não fala só aqui, fala em outros livros também da Bíblia Sagrada. Mas aqui fala do endemoniado gadareno, porque Jesus, ele atravessou, ele passou para outra banda e chegou na província dos Gadarenos. E assim que ele desceu do barco, veio um homem endemoniado, que ele tinha uma legião de demônios. Porque quando Jesus perguntou para ele qual era o nome do demônio que estava atormentando aquele homem, o demônio disse legião, porque somos muitos. O demônio disse, na boca do homem, porque o demônio possuiu, vários demônios possuíram aquele homem. E aquele homem era um homem que era muito atormentado pelos demônios, e ele chegou e adorou a Jesus. E Jesus perguntou o nome dele, e ele falou que era legião, porque eles eram muitos. E eles rogaram a Jesus para que Jesus não mandasse eles para o abismo, mas mandasse eles para os porcos. Eram cerca de 2.000 porcos que estavam pastando, quase 2.000 porcos que estavam pastando ali perto, como diz aqui em Marcos capítulo 5, versículo 13, diz aqui: e Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então aqui diz que eram quase 2.000 porcos, e quando Jesus permitiu que aqueles espíritos imundos entrassem na manada, eles entraram naquela manada de porcos, que eram quase 2.000 porcos, e eles se precipitaram no mar e se afogaram, os porcos, os porcos se precipitaram por um despenhadeiro no mar e se afogaram. E os moços que estavam cuidando dos porcos, eles ficaram atemorizados, eles correram, anunciaram nos campos e na cidade o que havia acontecido, e toda a multidão, como diz aqui, e toda a multidão dos Gadarenos, aleluia, como diz aqui, glória a Deus, como diz aqui em Lucas capítulo 8, versículo 37, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E, entrando ele no barco, voltou. Então toda a multidão dos Gadarenos se ajuntou e pediu para que Jesus saísse. E Jesus foi saindo, e quando aquele endemoniado viu que Jesus estava saindo, e o endemoniado rogou o que tinha sido endemoniado, porque ele já estava liberto e tal, e ele já estava no seu perfeito juízo, já estava vestido, e ele rogou a Jesus para que Jesus deixasse ele ir com ele. Mas Jesus falou não, e mandou ele voltar para a casa dele para anunciar aos outros o quão grandes coisas Deus tinha feito na vida dele. E quando ele anunciou, a palavra de Deus diz que todos se maravilharam, como diz aqui em Marcos capítulo 5, versículo 20, e ele está falando do homem que havia sido endemoniado. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então foi uma libertação muito linda, mas o que o Espírito Santo chamou a atenção, que eu estava meditando uns dias atrás, em nome de Jesus, que olha, presta atenção no estado que estava este demoniado. Como diz aqui em Marcos, capítulo 5, do 1 ao 5, diz assim: E chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então olha o estado ruim que estava este homem. E aqui o novo estado dele, presta atenção, Jesus tinha já libertado ele, e aqui diz em aleluia, Lucas 8, versículo 35, diz aqui: E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, que está falando da multidão que veio ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então ele estava vestido em seu juízo e assentado aos pés de Jesus. Então olha a transformação. E aqui o que o Espírito Santo me chamou a atenção é que mesmo a multidão, eu creio que conhecia aquele demoniado gadareno, e mesmo a multidão vendo a grande libertação que Deus fez, eu creio que eles sabiam como estava o endemoniado gadareno e viram a grande libertação. Mesmo assim eles pediram para Jesus ir embora. E o que o Espírito Santo me chamou a atenção é por causa, eu creio que era por causa dos porcos, porque os homens, eles anunciaram primeiro o que tinha acontecido com os porcos, e quando a multidão chegou, aqui olha, aqui em Lucas capítulo 8, versículo 36 diz: E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Então aí que eles contaram também como havia sido salvo aquele endemoniado. Então parece que eles contaram quando a multidão já tinha chegado lá. Então a multidão parece que já sabia dos porcos, e eles vendo a grande perda que eles tiveram, porque eram quase 2.000 porcos, eu creio que eles pediram para Jesus sair por causa disso. E a meditação que o Espírito Santo colocou no meu coração é que muitas vezes nós olhamos para os porcos. O que são os porcos? Os porcos podem ser as coisas que Deus nos pede para renunciar, porque é bem verdade que Deus salva, Deus transforma, Deus liberta, Deus faz grandes coisas, mas Ele sim tem coisas que a gente vai ter que renunciar, tem coisas que prejudicam a nossa vida espiritual, tem coisas que nos atrapalham espiritualmente, e Deus vai pedir que a gente tire isso. E muitas vezes nós olhamos tanto para o que Deus nos pede para tirar, coisas tão pequenas, coisas que estão nos atrapalhando até fisicamente, nós olhamos tanto para isso e não queremos renunciar, e nós perdemos a chance muitas vezes de participar de grandes milagres. Olha que grande libertação que Deus fez, que Jesus fez na vida desse endemoniado. Imagina o que ele não podia fazer na vida daquela cidade, o que ele não podia fazer naquela cidade se o povo tivesse olhado para a libertação e tivesse pedido: Jesus, venha estar conosco, venha operar milagres aqui também. Imagina quantos milagres não poderiam ser operados, mas eles, eu creio que olharam para os porcos. E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes Deus nos pede para renunciar a certas coisas e nós ficamos tão tristes. É claro que a gente vai sentir, porque muitas coisas nossa carne já está acostumada, mas em nome de Jesus que a gente renuncie, porque é para o nosso bem. Porque quando Adão e Eva pecaram, todo homem que nasce com a raiz do pecado, então ele está acostumado muitas vezes com o pecado. Mas quando Deus nos pede para renunciar, se Ele nos pede, Ele se responsabiliza, Ele nos dá força. Então que a gente peça ajuda a Ele: Espírito Santo, me dê força para eu renunciar isso, e que a gente
gente crê que Ele nos ajudará a nós renunciarmos, e lá na frente nós, participando dos milagres de Deus, veremos que realmente valeu a pena renunciar tudo aquilo, que veremos que realmente aquilo que nos pediu para renunciar, aquilo que a gente fazia, não fazia sentido, e a gente glorificará a Deus por Ele ter nos ajudado a nós renunciarmos aquilo, por Ele ter pedido aquilo de nós, porque além de Deus ter nos livrado, de ter nos ajudado a nós largarmos algo que não nos acrescentava em nada, que só nos prejudicava, ainda estamos experimentando maravilhosos milagres com Deus, estamos experimentando coisas maravilhosas com Deus. Então que a gente não negue de deixar os porcos. Tudo que Deus pedir para você renunciar, é uma palavra para todos nós, que a gente renuncie tudo que Deus pedir para a gente renunciar, sabendo que se Ele nos mandou, Ele nos dará força. Então que a gente peça ajuda a Ele e se esforce para renunciar, sabendo que Ele nos ajudará, e lá na frente nós glorificaremos a Deus, porque Deus tirou algo da nossa vida que estava nos prejudicando, e agora Ele está fazendo grandes coisas, porque para Deus operar um milagre, temos que tirar os porcos, como aconteceu com Marta, Maria e Lázaro, porque Jesus pediu para tirar a pedra e Ele ressuscitou Lázaro. Então qual é os porcos? Qual é aquilo que está? Porque aquela pedra, ela podia estar impedindo Jesus de fazer o milagre, mas quando tirou a pedra, Ele disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio. Olha que ressuscitação. Então tire os porcos, vamos tirar as pedras, vamos tirar os porcos, vamos tirar os impedimentos que estão na nossa vida, que estão atrapalhando Deus de nos usar. Quantas coisas que usamos, que fazemos, que é contra a vontade de Deus, e Deus muitas vezes não nos usa porque estamos fazendo aquilo, mas que a gente peça a cada dia: Deus, me mostre, há algum caminho mal em mim, me mostre, me ajude a eu tirar isso, e que a gente saiba que quando a gente tirar o que Deus nos mandar tirar, aí nós experimentaremos coisas grandiosas na presença dEle. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu queria, em nome de Jesus, deixar uma oportunidade para todos aqueles que querem aceitar Jesus, querem pedir perdão por seus pecados, querem se reconciliar com Jesus, voltar para a presença de Jesus, renovar suas alianças. Este é o momento, vale a pena. Vale a pena, venha para esse Jesus maravilhoso, porque esse Jesus, Ele ressuscita mortos, Ele liberta endemoniados, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele é o Deus dos milagres e Ele quer te levar para o céu. Aceite esse Jesus, volte para Jesus, peça perdão dos seus pecados. Muitas vezes o diabo quer colocar na nossa mente que não há perdão para nós. Há perdão sim. Vamos pedir perdão ao nosso Deus, se arrepender verdadeiramente, buscar não cometer mais esse pecado, que Deus nos perdoa. Eu quero fazer uma oração para os irmãos. Ore no seu particular, fale com Deus, porque orar é falar com Deus, e se você falar com Deus, crendo que Ele está te ouvindo, eu creio em nome de Jesus, Ele irá te ouvir. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão por todos os meus pecados diante de Ti, todo impedimento, todo demônio, todo mal que está tentando impedir esta oração, que está tentando impedir esse trabalho, essa obra de Deus, que caia por terra, no nome de Jesus. E por favor, para essas pessoas que estão voltando para Jesus, que estão aceitando a Jesus, que estão se reconciliando com Jesus, que estão pedindo perdão por seus pecados, recebe essas pessoas aí, Pai, escreve o nome delas ou reescreve o nome delas no livro da vida. Por favor, perdoe os pecados delas, escreva uma nova história na vida dessas pessoas, transforme a vida dessas pessoas, e que todos nós venhamos permanecer firmes até o dia da volta de Jesus, até o dia do arrebatamento, ou até quando o Senhor nos recolher o nosso fôlego de vida, que a gente permaneça firme com o Senhor Jesus até o fim, para que a gente alcance a vida eterna, que é o mais importante. Nos ajude e nos dê força a cada dia. Obrigado por tudo, Pai, e obrigado por essa palavra, obrigado por essas vidas, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu espero que o Espírito Santo continue ministrando no coração de cada um dos irmãos. Glória a Deus, e fiquem com Deus, irmãos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.